Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. É depois de Naum e antes de Sofonias, para ajudar. Abacuque, capítulo 3. À medida que você encontrar o texto, eu peço que, por favor, você coloque-se em pé para acompanhar a leitura. Abacuque, capítulo 3. Iremos fazer a leitura deste capítulo. Eu peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrente de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe cobres de todo e descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto,
para instrumentos de cordas. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez entramos em Tua presença, amado Pai, para rogar que o Senhor seja propício a nós. Não por nós mesmos, mas pelo nome daquele a quem amamos. Em nome de Jesus rogamos, fala conosco. É em nome dele que oramos, ó Pai. Amém. Você pode sentar. Nós, que pela graça de Deus, cremos no coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso amado Salvador, desfrutamos, meus amados irmãos, de muitos, inúmeros benefícios nessa vida. O apóstolo Paulo expressou essa verdade com as seguintes palavras. Escute atentamente o que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, a nova vida em Cristo, a partir dos benefícios espirituais que o apóstolo Paulo resume em Efésios 1:3, nos constitui, a todos nós que cremos, a todos nós que nele confiamos, em bem-aventurados para a glória do Senhor. Como o nosso Salvador nos ensina em Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. E mais, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37, nos diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E tenhamos certeza, meus amados irmãos, que se fôssemos para escutar a palavra, para enumerar os benefícios que a graça de Deus nos concedeu, essa noite seria curta. Mas eu quero desde já estabelecer um princípio para a nossa reflexão. Precisamos compreender que todos esses benefícios, todas essas dádivas que em Cristo nós desfrutamos, elas servem, irmãos, para ornamentar a nossa vida. Elas servem para dar brilho ao nosso caminhar com Deus. Elas se tornam a substância da nossa vida para a glória de Deus. Esses benefícios, portanto, devem estar presentes no coração do cristão, pulsando como uma fonte inesgotável de vida. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que aqueles que nele creem, rios de água viva, irmãos, não apenas tomam o seu interior, mas fluem como uma realidade palpável e visível. Portanto, mediante esta graça, nós, irmãos, somos chamados a viver nesse mundo olhando para estes patrimônios superior e infinitamente mais valioso que nós recebemos. Sim, meros vasos de barros como nós, recebemos a graça de ter esta gloriosa salvação e todos os seus frutos presentes em nosso coração. E isto significa que não será as circunstâncias que governarão a nossa vida. Ora, irmãos, a nossa piedade, a piedade da igreja do Senhor, ela não oscila, ou pelo menos não deveria oscilar ao sabor das circunstâncias que nós enfrentamos. Ou seja, nossa alegria, nossa moral, nosso comprometimento com o culto,
Enfim, o nosso testemunho de vida nesse mundo deveria e deve estar fundamentado em todos esses benefícios que nós desfrutamos, porque do contrário, nós seremos como aquele homem que Tiago diz na sua carta, um homem de ânimo dobre, que é impelido e agitado pelo vento. Uma hora ele está alçando grandes alturas na sua caminhada com Deus, e em outros momentos ele está rasteiro na sua caminhada com Cristo. Mas olhando para este patrimônio, nós temos, irmãos, a certeza de que um glorioso testemunho pode ser dado nesse mundo. E a Bíblia nos enche de exemplos. Por quê? Porque nós, meus irmãos, somos herdeiros de uma fé, somos parte de um povo que, segundo a Bíblia, no meio das suas tribulações, no meio das suas lutas, diz o salmista no Salmo 46, fazem da sua fé em Deus o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente. E mais, o Salvador de nossa alma nos diz em João 16:33, que diante das aflições que certamente açoitarão a nossa vida, nós somos o povo que podemos encontrar bom ânimo, não no problema, não na dor, não na luta, mas em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque Ele venceu e nós também venceremos. Além disso, muitos e muitos outros testemunhos que nos estimulam a viver essa vida que olha para o que Deus fez em nós e prometeu que fará em nós. E com isso, gloriosos testemunhos a Escritura nos apresenta de homens que não fizeram da sua fé um adereço ou uma coisa secundária, mas fizeram da fé e da certeza da salvação uma fonte de testemunho glorioso. E um desses está diante de nós nessa noite. O capítulo 3 do livro do profeta Abacuque é um testemunho pessoal que foi colocado a serviço do povo de Deus, mais especificamente a liturgia do culto, para mostrar que mediante a fé, Deus resolve os dilemas do seu servo, enche seu coração de uma fé inabalável, que faz com que ele no fim do texto possa dizer que mesmo que esse exército chegue, ele me mate, ou então me deixe passar fome, eu tenho uma alegria, eu tenho uma segurança, eu tenho um chão sobre meu pé, e esse chão quem dá é a nossa fé, é a fé que habitou no coração dele e também habita no nosso. Portanto, para que nós possamos entender bem esse testemunho, peço sua atenção por alguns minutos para uma breve análise da mensagem desse livro e do capítulo. O livro termina com um cântico, é o que nós temos, uma oração sob a forma de canto. E no capítulo 3, esse testemunho que falamos há pouco, ele, além de apresentar a mudança que aconteceu em Abacuque, também resume o dilema que o livro retrata. Que dilema é esse, pastor? Veja, irmãos, pouca coisa nós sabemos sobre quem foi Abacuque. Além do significado do seu nome, sabemos que ele é um profeta, um instrumento de Deus levantado para denunciar o pecado e a apostasia do povo. E é isso que ele faz no início do livro. O profeta Abacuque, ele chega a dizer no capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte, após narrar
um pouco já da apostasia, ele diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Isto é um diagnóstico da situação espiritual do povo de Judá na época em que Abacuque foi levantado. Entendamos, irmãos, quando no Antigo Testamento um profeta é levantado por Deus para pregar, é sinal de que na boca do sacerdote não se encontra mais a instrução. E a lei civil está sendo distorcida, os pobres estão sendo negligenciados, não está sendo feita justiça na terra como Deus assim ensinou. Os poderes estão desviados da sua vocação divina, da vocação dada por Deus. Mas só que tem um dilema específico no livro de Abacuque. Porque a semelhança de outros, ele levantou-se como um arauto de Deus, denunciando o pecado para a glória de Deus. Mas a resposta de Deus lhe foi muito dura. Porque o que o Senhor disse para Abacuque foi: eu vou enviar os caldeus para punir os pecados do meu povo. Esse pecado não ficará sem disciplina. Até porque não é só no Novo Testamento, é também no Antigo. É o mesmo Deus. Os modos operantes são diferentes, mas a regra sempre foi a mesma. No reino de Deus, quem é filho, quem é povo, quem é ovelha, não fica sem disciplina. Se estáis sem disciplina, o diagnóstico bíblico parece duro, mas é uma realidade espiritual. Você não tem pai, você é um bastardo. Se você é filho de Deus, esse é o princípio que o povo de Deus recebe. Pecado não fica sem a justa punição. Então, o modo como Deus decide disciplinar o seu povo é trazendo um império pagão para levá-lo cativo. Aí Abacuque entra em crise. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, como é que o Senhor, sendo tão puro de olhos, o Senhor sendo um Deus santo, como é que o Senhor vai permitir que uma nação, a gente está pecando, a gente está errando, mas essa nação é mais pecadora do que a gente? É um povo cruel, é um povo perverso, é um povo cuja crueldade é conhecida. Como é que o Senhor tolera que o perverso devore aquele que é mais justo do que ele? Isso é um dilema, porque é sempre assim. Seres finitos, quando se colocam diante da ação de um ser infinito e soberano, normalmente se esquece que os pensamentos deles são mais altos, que a vontade dele é mais justa, mais santa do que a nossa nunca será. Mas o profeta entra em crise, e ele diz que vai orar. Ele vai se trancar numa torre de vigia e só sai dali quando o Senhor lhe responder a sua queixa. E Deus responde à oração do seu servo. A resposta de Deus pode ser resumida da seguinte forma: Abacuque, eu vou fazer o que eu disse, vou enviar os caldeus para disciplinar Judá. E depois eu vou castigar e destruir a Babilônia por sua maldade e por sua idolatria. E Abacuque é chamado a tomar uma postura. Está aí no versículo 4 do capítulo 2. Por favor, acompanhe a leitura. Ele diz: eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Deus deixa claro para Abacuque que a solução para os seus dilemas, que a orientação para o seu proceder dali para frente, diante da palavra do Senhor, deveria estar alicerçado na fé. Ela é a sua bússola, Abacuque. Ela é o seu norte. Ela é o fundamento da tua vida. E no final do capítulo 2, o profeta, veja comigo o versículo 20. O profeta, ele faz uma convocação solene após escutar a resposta de Deus. Ele convoca toda a criação, todo o povo, para em solene culto adorar o Senhor. Veja o que diz: ó Senhor, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Prostre-se diante de Deus, submeta-se à sua vontade, reconheça a sua soberania e adore o seu nome. É o que ele está ensinando aqui. Então inicia-se o longo e muito rico cântico de Abacuque. E eu presto sua atenção para apenas nomear e resumir as 3 partes dessa oração. No versículo 1 e 2, o profeta vai descrever o impacto da revelação e a oração que ele fez. Veja o que ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Alarmado aqui é ter medo, tremer nas bases. O que Deus disse não foi uma palavra facílima de se ouvir. Deus está dizendo para Abacuque: meu filho, eu vou resolver o problema da nação. Agora prepare-se, você e todos que estão aí serão açoitados pelo meu chicote, pela minha disciplina. Então ele temeu, e no seu temor ele foi à presença de Deus e fez 3 petições. A primeira: aviva a tua obra, ó Senhor. Esta expressão está alicerçada no versículo 4, que lemos no capítulo 2. O que foi que Deus disse? O justo viverá pela fé. Então, se a vida do justo procede da fé em Deus, Abacuque, ele clama: aviva, Senhor, preserva, Senhor, sustenta, Senhor, a vida do justo. A postura do justo que se agarra à fé para viver, ela refere-se, em primeiro lugar, a uma confiança depositada em Deus como o doador da vida, como alvo da fé, que sustenta e dá vitalidade ao justo. E mais, a segunda petição dele é: no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Amados, na língua original aqui, a conotação é mais ou menos a seguinte: ele está pedindo: Senhor, faz o teu povo entender, faz o teu povo compreender, que nessa vida o Senhor dê compreensão para eles entenderem a tua obra, entender o teu agir. E esse entendimento não refere-se a compreender minuciosamente o agir e as razões de Deus, mas compreender quem é Deus, a sua bondade, a sua justiça, a sua santidade, o seu amor, e receber a sua palavra, ainda que com um coração temeroso pelo peso que ela traz, mas receber a palavra de Deus. Ele está dizendo: Senhor, ensina o teu povo, dá essa luz ao coração do teu povo, para que eles entendam e aceitem e vivam sob a tua vontade. E a terceira petição é: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nada, meus amados irmãos, além da misericórdia merecida do Senhor, faz com que Abacuque e tantos outros como nós, ou quem não, às vezes olha para certas passagens da Escritura, para certas verdades de Deus, e o nosso coração às vezes estremece.
quando a gente passa a enxergar a vida com os olhos da fé, há coisas que são difíceis da gente entender. E reconhecer isso não é anticristão. Reconhecer isso é lembrar que nós somos um povo dependente, que nós não fomos salvos para levantar o estandarte da nossa confiança pessoal e erigirmos diante dos homens o monumento da nossa própria força e vitalidade. Não! A igreja, ela hasteia a bandeira de um Cristo que é o seu Salvador suficiente. É a misericórdia de Deus que sustenta, é a misericórdia de Deus que garante que a igreja continue caminhando nesse mundo, em meio às suas dúvidas, em meio aos seus medos, em meio aos seus pecados, em meio aos seus desvios. Ele diz: Senhor, dá vida, Senhor, instrui, Senhor, quando os nossos pecados chegarem às tuas narinas como um cheiro reprovável, na tua ira, na tua indignação, lembra da tua misericórdia. O justo vive pela fé, a fé do justo está ancorada em Deus. Nós precisamos desse Deus, sem esse Deus nós não somos nada. O próprio Filho de Deus disse para nós, irmãos, nós sem Ele não podemos fazer nada. Então aqui o profeta deixa claro que a sua fé, que a sua vida e que a fé do povo e a vida do povo é totalmente dependente de Deus. E do versículo 3 até o versículo 15, a parte mais extensa dessa oração, o profeta faz uma descrição cataclísmica, fantástica, não de pura imaginação, mas trazendo aquilo que nós chamamos de imaginário profético. Ele está aqui descrevendo, irmãos, o poder aterrador, o poder irresistível, o poder avassalador que Deus ele tem para cumprir a sua palavra. Os termos estão um tanto distantes da nossa realidade sobre a nova aliança, mas estão próximos no sentido dos seus princípios e verdades. Aqui, o profeta, do versículo 3 até o versículo 7, ele descreve a glória do Senhor na sua vinda. O Senhor está vindo, o glorioso, o irresistível, o soberano, o Senhor. Babilônia não resiste, nenhum império pode resisti-lo. Todas as nações, todos os astros, toda a criação fica simplesmente prostrada ante a glória do soberano Deus. E do versículo 8 até o versículo 15, o profeta estabelece um diálogo com o Senhor, no estilo profético, endossando o objetivo de Deus, que é vir para redimir o seu povo e punir os seus inimigos. Na nova aliança, essa esperança não está de um todo fora do nosso coração. Nós não somos chamados a orar pedindo vingança contra um vizinho, e principalmente, pelo amor de Deus, contra o irmão em Cristo. Nós não somos chamados a fazer oração assim, ó, desce um fogo do céu e mata fulano. A vingança não é nossa, mas nós temos um juízo de Deus prometido à igreja, no qual todos os ímpios, afrontadores, caçoadores, zombadores da nossa fé, com joelhos prostrados, irão confessar que só existe um Senhor. É o que Abacuque está demonstrando aqui. Os outeiros eternos se derretem, a terra fumega, os astros se dissolvem, todo o poder ele é humilhado, prostrado diante do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Aqui o profeta nos mostra o conteúdo da sua fé. Meu Deus é incomparável, seu poder é irresistível, Ele controla a história, do começo ao fim, tudo está no controle dEle.
Isso acalenta, fortalece o coração do justo. E finalizando, no verso 16 a 19, o profeta retoma as angústias para endossar, para enfatizar a confiança inabalável que tomou o seu coração quando ele orou e passou a meditar na grandeza do poder do seu Deus. Agora o profeta diz, irmãos, que ele aprendeu, ele demonstra isso. Eu ouvi e no meu íntimo se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. A descrição aqui é de alguém que foi tomado por inteiro por um medo aterrador. É como se antes Abacuque chorando na presença de Deus, Senhor, olhe, não vai haver mais figueira florescendo, não vai ter mais fruto na vide, não vai ter produto da oliveira, não vai ter ovelha, não vai ter gado, não vai ter nada, eles vão vir, vão acabar com tudo, vamos ficar com fome, vamos ver pessoas mortas, vai ser uma catástrofe. Mas agora o tom mudou. Isso foi o começo. Isso foi antes da oração. Isso foi antes de pensar e lembrar de Deus. Isso foi antes de meditar em quem é o seu Deus. Agora Abacuque fala diferente. Agora, aquilo que lhe aterrou e lhe deixou totalmente quebrantado, agora ele encara altaneiramente, é o que ele vai dizer aqui, em silêncio, ou seja, em reverência, eu devo aguardar o que virá sobre o povo inimigo, sobre o juízo que Deus na sua vida realizará sobre os seus adversários. Aí ele diz, ainda, quem dera nós pudéssemos ouvir de viva voz a palavra do profeta, para entender que aqui não é mais uma voz de alguém que está chorando, tremendo, mas de alguém cujo coração está cheio de alegria, de esperança, de gozo no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, ou seja, foi tudo destruído. Sabe o que é que ele está dizendo? Literalmente, o certo comentarista diz, ele está falando da ausência de itens de luxo e de itens de cuidado essencial. A ausência desses itens significa que não haverá bolos de figo, vinho e óleo de unção, que era provavelmente alguma espécie de uso estético para as mulheres daquela época e outras situações. Pense que é a unção do sacerdote, não. A unção é passar na pele da pessoa, provavelmente uma espécie de hidratante da pele, depois de um dia naquele sol castigante daquele terreno arenoso, vinha um óleozinho, um adereço, um item aí de estética, de uma espécie de um luxo que se poderia ter. Não vai ter nada disso. E mais, não haverá cereais, vegetais, não vai ter leite, não vai ter carne de carneiro, não vai ter lã. Tudo isso passou. Nenhuma dessas necessidades ou prazeres estariam mais à disposição do profeta e nem do povo. E agora? Se aquilo que nos traz alegria, satisfação ou uma comodidade foi tirado, e agora? Agora o profeta, todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor. A minha alegria, está faltando hidratante, está faltando comida, está faltando essas coisas, mas a minha fé
me dá uma fonte de alegria que não depende das circunstâncias, que não depende do que está fora. Nós não estamos dizendo aqui que Abacuque está narrando um fato de alguém que vai estar pulando de alegria, mas isto daqui indica alguém que não vai faltar esperança no seu coração. Indica alguém que não vai faltar bom ânimo para lidar com os dilemas. Não vai faltar no seu coração esperança, porque ele se alegra no Senhor. E o Senhor é o que está governando tudo. Ninguém nunca tirará o Senhor do seu povo. Ele é a minha fortaleza. Ou seja, esse Deus o faz caminhar altaneiramente, andar seguro, incansável, cheio de energia, para subir às alturas da vitória, a despeito de todos os reveses que a vida pode nos reservar. Aqui, o profeta narra o testemunho gerado pela fé. A vida do justo é uma fonte de vida em Deus, em meio a todas as circunstâncias. Dito isto, meus amados, eu quero começar as nossas aplicações desse texto. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui são duas verdades essenciais da nossa fé que esse texto nos apresenta. E eu peço sua atenção para isso. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que eu e você servimos e amamos um Deus que é soberano. Ele usa os caldeus para realizar seus planos e depois os pune por sua maldade e idolatria. Aí a pergunta é: quem é ele para fazer isso? Por que é que ele faz isso? Por que ele age dessa forma? Quem é esse Deus? Nada mais e nada menos do que o Criador de todas as coisas, o sustentador e o Senhor desse universo. Ele, segundo a sua livre, santa e soberana vontade, governa este mundo e as nossas vidas, conduzindo este universo para o fim que Ele determinou. Qualquer coisa menos do que isso não é o Deus da Escritura. Ora, de quem o Salmo 24 está falando? Que a Ele pertence a terra, o mundo e todos os que nele habitam são do Senhor. Amados, o profeta Abacuque precisou aprender essa lição para poder aprender a viver por fé. Nunca perder de vista que Deus está no controle da nossa vida. Mas pastor, por que determinada coisa aconteceu? Veja, nós nunca seremos ministros irresponsáveis por querer dar resposta das quais só quem sabe é Deus. Mas o nosso papel, irmãos, é mostrar para você uma mensagem de esperança que traz calma e traz paz ao coração do fiel. Você sabe em quem você tem crido. Você nunca vai poder duvidar de que Ele ama o seu povo. Ele demonstrou esse amor enviando o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Por que Ele permitiu certas coisas em nossa vida? Se você entrar em algum dilema feito a Abacuque, a minha oração é para que Ele te avive e te ensine. E conforte o teu coração nessa certeza: o meu Deus está no controle da minha vida. Isto é importante até para as tomadas de decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Saber que Ele está no controle sobre nós, nunca nos perde de vista. Ele é o Senhor da nossa história.
Segunda coisa importante para nós, irmãos, esse texto joga para nós, irmãos, a verdadeira natureza da fé. A verdadeira natureza da fé que nós recebemos, que foi dada aos santos amados. Aqui fica muito claro que a nossa fé, sim, a nossa fé pode nos levar às lágrimas, a nossa fé pode nos levar ao quebrantamento, mas ela nunca será só isso. A nossa fé, fica claro aqui, é muito mais conhecimento do que sentimento. Como assim, pastor? Sim, é muito mais conhecimento do que misticismo. Ou nunca nós ouvimos alguém dizer assim, foi forte, olha o arrepio. Se não arrepiar o braço, se não der aquela mexida por dentro, isso aí não foi uma palavra de Deus. Aquele pastor ali é meio morno, parece um congelacional, feito alguns dizem por aí. Ele é muito frio, ele não deu nem um pulinho lá, não fez nada. A nossa fé, irmãos, não é brincadeira de criança. A nossa fé é um chamado a uma vida adulta, cheia de responsabilidades. Como pastor não é vida de criança? Você não foi chamado para ser um eterno adolescente espiritual. Começa com leite, mas caminha para o pão. E sempre do começo ao fim se alimentando com a palavra. É a palavra de Deus que é o conteúdo da nossa fé. Ela é o leitinho para o novo convertido e ela é o alimento sólido para o crente maduro. Mas do começo ao fim, nós recebemos uma fé que é uma confiança em Deus, cujo conteúdo é a palavra de Deus, e a finalidade dessa fé não é pulo, não é grito, não é correria, é um testemunho que glorifica a Deus nesse mundo. O que é que Hebreus nos diz no capítulo 11? Nós vamos ver isso na sequência, quando voltar na exposição das quartas-feiras. Por meio da fé, os antigos alcançaram grande testemunho, irmãos. Então aqui nós vislumbramos essas duas verdades. Permita-me ainda apresentar algumas implicações mais práticas para a nossa vida à luz desse texto. Primeira coisa, amados, nós não fomos salvos para viver uma fé condenada a ser um meio de satisfação mundana. A fé bíblica é uma fonte de testemunho que glorifica a Deus. Portanto, a fé não é um meio de você procurar alegria nas coisas dessa vida. Nós não estamos dizendo que estamos proibidos de lutar em oração pelas causas que enfrentamos. Não, não. O que nós estamos dizendo é que nós não podemos resumir a nossa fé a um meio espiritual de resolver os dilemas, alcançar nossos sonhos, resolver nossa vida. Nós temos que entender que essa fé, antes de tudo, é uma graça vibrante e cheia de vida, para transformar nossa forma de falar, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de reagir, para fazer com que onde havia um ímpio, agora viva um filho de Deus para a glória do seu nome. Segunda coisa, o testemunho que surge da fé não é, irmãos, para garantir ou confirmar a salvação de ninguém. Não, não. Muito pelo contrário. É uma forma de você confirmar que você é um salvo. E tem muita gente que esquece disso. Acha que ser crente, irmãos, ele parece, perdoe-me a analogia, mas fica parecendo que o crente, irmãos, é uma espécie... É como se fosse, os jovens vão entender melhor, é como se fosse um personagem de um filme, que ele é mais ou menos assim, é um carrinho normal, vem lá andando na pista, aí chega um determinado momento,
ele se transforma. Quem entender, entenda, né? Aí ele se transforma num robô e vai fazer coisas como se fosse um humano. Tem crente que parece que é assim. Ele vem vivendo o tempo todo como se Deus não existisse, porque ele fala do jeito que quer, age do jeito que quer, vai para onde quer, faz tudo do jeito que ele quer. Aí quando chega no domingo, bota a roupa, pega a Bíblia, agora a gente é crente. Não. Coisa feia para alguém cujos pecados foram lavados no sangue de Jesus. Coisa feia para alguém que diz que experimentou das águas doces e vivas dessa fonte que é o Filho de Deus. Mas se você é salvo, não há maior prazer do que esse, de poder confirmar, como diz o apóstolo Pedro, confirmar, irmãos, para todo mundo, que nós somos salvos, que nós somos aquela árvore que o Salmo 1 diz, plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo o que faz ele é bem sucedido, para a glória de Deus. Então, meu irmão, esse testemunho que a fé vem é para você deixar claro que há vida no seu coração. É para você deixar claro que o tesouro do céu não é uma coisa que você sabe que existe, mas que você tem certeza que é seu, mediante a graça de Jesus Cristo. E mais, deixa aqui ainda uma palavra um tanto mais pastoral para você. Você que está atormentado por dilemas pessoais, familiares ou eclesiásticos, eu lhe estimulo nessa noite a conhecer mais o seu Deus. Eu estimulo você nessa noite a conhecer mais quem é o Senhor da tua salvação. Ocupe sua mente com esta santa verdade, como fez Abacuque, e ela será um remédio para a sua alma. Chega, irmãos, chega de conhecer profundamente somente aquilo que te aflige e te revolta. Conheça a Deus, e isso vai te ajudar a andar altaneiramente, como o texto diz, para a glória dele. Eu não posso terminar essa pregação, que já está bem avançada, não é? Sem levar você a lembrar da cruz e de Cristo Jesus. Pois como nós vimos, o testemunho de fé de Abacuque muito nos instrui e ensina. Mas soma-se a isso um testemunho maior, mais solene. Porque assim como Abacuque escutou uma palavra de uma disciplina que vinha, de uma disciplina que ele iria sofrer junto com o povo, e aquilo lhe foi tormento em sua alma. Nós também lembramos que o nosso Salvador também bebeu o cálice da ira de Deus. Lembramos que Jesus no jardim suou gotas de sangue e orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele, meus irmãos, suportou a ira que era toda nossa. Sabe por que a misericórdia de Deus te sustenta? Sabe por que é que Deus não nos trata como nós merecemos? Porque toda a nossa culpa, toda a nossa injustiça, toda a nossa afronta, toda a nossa negligência, todos os nossos males estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, eu quero lembrar você nessa noite, meu irmão e minha irmã, esse Senhor, Ele é a tua alegria, Ele é a tua salvação, Ele é a fortaleza da tua vida. Por isso, continue vivendo pela fé
e sustentando um testemunho que glorifica a Ele, ao nosso amado Senhor. Deixo também uma palavra para aqueles que nos escutam, que ainda não tomaram a decisão de seguir a esse Jesus e continuam vivendo segundo o sabor da inclinação do seu coração. Eu lhe digo nessa noite, esse Jesus pode ser a tua alegria. Esse Jesus pode ser a tua salvação e a tua fortaleza. Creia, confie, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Decida nessa noite mudar o rumo, pegar uma rota diferente e encontrar-se com a vida que somente Ele, graciosamente, pode conceder a todo o que nele crê. Venha viver por fé no Salvador que é Jesus. Que Ele, irmãos, assim nos abençoe. Amém.